Olá a todos e todas, eu sou a Cláudia Antonelli, diretora de Publicações e Divulgação da FEBRAPSE, a Federação Brasileira de Psicanálise. E eu tenho a grande satisfação de anunciar a terceira temporada do Associação Livre, cujo tema inicial será a apresentação de nosso novo conselho diretor da FEBRAPSE aos nossos colegas todos e ao público em geral que nos acompanha. Venha conosco! Olá a todos, eu sou a Cláudia Antonelli, diretora de Publicações e Divulgação da FEBRAPSE, a Federação Brasileira de Psicanálise. E eu tenho a imensa alegria de anunciar a terceira temporada do Associação Livre, cujo tema inicial será a apresentação aos nossos colegas e ao público geral que nos acompanha do nosso novo Conselho Diretor da FEBRAPSE, gestão de 2026 a 2027. Então, venha comigo. Hoje, eu tenho a imensa satisfação de estar aqui com o atual Conselho Científico da FEBRAPSE, composto por duas grandes colegas psicanalistas brasileiras, conhecidas de quase todos, a Rosa Maria Carvalho Reis e a Anete Blaia Luz. Rosa Maria Carvalho Reis, ou Rosa Reis, para os colegas próximos, é a atual diretora do Conselho Científico da FEBRAPSE, desde 1º de janeiro deste ano. Rosa é psicóloga e psicanalista, é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, especialista em psicologia clínica e hospitalar, com formação em psicoterapia de grupo pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo. Rosa também atuou na unidade docente assistencial do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no setor de psicoterapia e psicanálise, exercendo atividades clínicas, de supervisão e docência, junto à residência e ao curso de especialização em psiquiatria. Rosa Reis é psicanalista pela Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a SPRJ, onde é membro efetivo e docente, e onde foi presidente no biênio 2020 a 2021 e diretora de seu Instituto de Ensino de Psicanálise de 2024 a 2025. No Conselho Diretor da FEBRAPSE, Rosa participou em 2016 como superintendente e 2018 como secretária-geral. Atualmente, além de diretora no CD da FEBRAPSE, Rosa mantém seu consultório particular no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Rosa. Anete Blaia Luz é a atual secretária do Conselho de Coordenação Científica da FEBRAPSE. Anete é médica, psiquiatra, psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA, na qual é analista de data e docente. Nela, Anete foi editora de sua conhecida revista, da SPPA, de 2004 a 2005, diretora científica de 2006 a 2007 e presidente de 2013 a 2015. Junto à FEBRAPSE, Anete ocupou diversas funções: diretora científica, no biênio de 2008 a 2009, tesoureira de 2010 a 2011. Anete desempenhou também importantes funções internacionais na Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, tendo sido membro do board da IPA de 2019 a 2023 e co-chair para a América Latina no ING, International New Groups, da IPA, no biênio de 2024 a 2025. Bem-vinda, Anete. Obrigada. Agora, ambas colegas se encontram nesta cadeira importantíssima, né, do nosso conselho diretor, que é o Conselho Científico, como eu anunciei. Então, contem para nós, Rosa e Anete, quais são, então, as principais tarefas do Conselho Científico da FEBRAPSE, esse lugar tão caro para a psicanálise brasileira. Obrigada pelo convite, Cláudia. É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre o nosso próximo congresso. Eu queria, assim, só lembrar que vai ser o 31º Congresso da FEBRAPSE. Ele vai acontecer de 20 a 23 de outubro de 2027, numa cidade que é muito maravilhosa, né, que todo mundo adora, que tem um glamour, né, turístico muito grande, que é Recife. O Conselho Científico tem uma função assim, muito importante, que é justamente cuidar do pensamento no Congresso.
qual é a evolução que vai acontecer. E, para isso, a gente tem um trabalho de bastidor muito intenso, né? Porque a gente trabalha com a definição de eixos, com escolhas de temas, e, principalmente, se preocupando em pensar a psicanálise atualmente e na construção de um diálogo entre a clínica, a teoria e a cultura. Não é só organizar temas, mas, principalmente, sustentar uma linha de reflexão que faça sentido para a psicanálise de hoje em dia. Os eixos do Congresso, atualmente, a gente procurou muito dar conta de uma complexidade de reflexões entre a clínica, o mal-estar contemporâneo, a tecnologia, teoria e técnica, e transmissão e sofrimento social. Esses eixos, eles nasceram de um contato com as nossas federadas, que são 19 federadas, através dos temas que eles trouxeram, que estavam inquietando os analistas. A Nete gostaria de complementar alguma coisa? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu vou complementar para o público em geral, explicando quem somos, quem que nós somos no Conselho Científico. Como nós temos 19 federadas que compõem a FEBRAPSE, o Conselho Científico, que é coordenado pela Rosa, é composto por um representante de cada uma dessas federadas. Juntos é que esse grupo vai trabalhar em prol do desenvolvimento científico da psicanálise no nosso país. Eu digo no nosso país, mas muitas vezes extrapola, porque quando a gente organiza uma atividade, vem o pessoal do Uruguai, vem o pessoal da Argentina, enfim, é bem mais amplo. E a gente tem esse congresso que a Rosa está mencionando, que é o Congresso Brasileiro de Psicanálise, é um trabalho árduo e extremamente prazeroso. Bem, nós sabemos agora que foi anunciado, então foi definido e anunciado o tema do próximo congresso da FEBRAPSE, que é o futuro da nossa ilusão, que será realizado então na cidade de Recife, de 20 a 23 de outubro do próximo ano. Contem-nos um pouco a respeito disso, momento tão importante para a nossa federação e para os nossos colegas todos. Bom, eu e a Nete nos reunimos e ficamos assim achando qual seria a melhor maneira da gente conseguir ver o que estava inquietando os nossos membros, os nossos psicanalistas, né? Então, a gente, como já é de praxe, na própria FEBRAPS, entramos em contato com os diretores científicos, pedindo que eles nos encaminhassem temas. E ficamos, assim, muito contentes que vieram 269 temas. Nossa, beleza. Então, isso mostra o apreço que os analistas e a preocupação que tem com a qualidade do Congresso, né? Todo mundo querendo participar muito, né? Dentre esses 269 temas, nós selecionamos os temas que estariam mais de acordo para um título do Congresso, aqueles que seriam mais de acordo para ir para as mesas e aqueles que estavam se referindo à formação psicanalítica. Então, o que estava referindo à formação psicanalítica, a gente mandou para a nossa colega, que é do Sul, que é a Sinara, e ela vai aproveitar todos esses temas e essas sugestões para o Congresso Didático que fala da formação. Mas eu e a Nete pegamos os outros temas e levamos para Recife aqueles que tinham a ver com a possibilidade de se achar o tema do Congresso. E foi em Recife, nós fizemos questão de ser em Recife, para que os diretores científicos conhecessem onde que o processo ia ocorrer, o centro de convenções qual era o hotel, e foi uma reunião muito agradável, muito produtiva. E a Anete brincando no início, que a gente só sairia igual o Papa enquanto não tivesse a fumaça. Não tinha Papa, enquanto não tivesse tema, a gente não ia sair da sala. E essa descontração permeou toda a reunião, né? E a gente foi de uma forma muito criativa, pensando em vários temas, depois fomos tirando os temas que a gente achava que já eram repetidos, já tinham acontecido, outros que juntamos para ficar mais interessante, até que finalmente chegamos nesse tema, né? O futuro da nossa ilusão, que é um tema baseado num texto de Freud, e que a gente sabe que, ao mesmo tempo, o que é um tema baseado em Freud, é um tema muito atualizado, que está muito ligado às atividades do mundo de hoje. O que acontece, quais foram as mudanças que ocorreram daquela época que ele escreveu o tema, há 100 anos, que vai fazer 100 anos, em 2027, até hoje. Então, na verdade, esse tema é uma aposta, né? É uma aposta que a psicanálise, ainda hoje, pode sustentar perguntas fundamentais sobre o humano, justamente em um tempo em que tantas respostas aparecem prontas e rápidas,
e muitas vezes ilusoriamente completos, né? Dando a sensação que estão muito completos. E as pessoas se aceitam, né, como verdade absoluta qualquer resposta. E a gente está na contramão disso, né, querendo que seja um congresso que abra para uma reflexão, que é um tema bem amplo e vai abrir para uma reflexão muito grande. E interessante o tema de falar da nossa ilusão, que, na verdade, a gente se implica não só como analista, mas também como ser cultural, quando a gente fala da nossa ilusão. O Freud falou do futuro de uma ilusão, né? E nós estamos falando da nossa ilusão, que é uma coisa que atualiza esse tema. Eu vou um pouquinho adiante. Os temas dos congressos brasileiros de psicanálise, eles têm tradicionalmente homenageado um texto que, em geral, está completando 100 anos, afinal, a psicanálise tem pouco mais de 100 anos. Então, desde que os textos começaram a fazer aniversário de 100 anos, tem sido uma tradição que a gente construa um tema principal para o Congresso, o título do Congresso, em cima de um texto do Freud. O Freud tem vários textos maravilhosos. Então, a gente pega o trabalho que estaria completando 100 anos para a gente poder, a partir dele, construir o título do Congresso. Essa reunião que a Rosa está mencionando, que a gente só iria se abemos título, né? É um brainstorm bem bacana, porque a construção deste congresso, ela é feita com muitas mãos. As mãos de todos os membros da FEBRAPSE, inclusive gente que não é da FEBRAPSE, a vir participar e conhecer a psicanálise da FEBRAPSE, que é a psicanálise ligada à IPA, a International Psychoanalytic Association, que é a organização que foi fundada pelo Freud há mais de 100 anos atrás. Então, quando a gente organiza o congresso, mesmo que seja uma tarefa bastante trabalhosa, a intenção é que a gente possa agregar as nossas ideias dos nossos analistas da FEBRAPSE e agregar gente de fora da FEBRAPSE para entender como é que a FEBRAPSE funciona, como é que a psicanálise e a formação analítica vinculada à IPA, como ela é sólida, como ela é séria e como ela tem que ser distinguida de inúmeras outras formas de tratamento, que podem ser tão boas quanto, mas não são iguais. Então, o nosso congresso é uma celebração dessas coisas todas, junto com a membresia toda da FEBRAPSE e mais o pessoal que vai se agregando a cada congresso. Os congressos têm sido tão grandes que algumas vezes a gente nem tem sala que comporte todos, porque a concorrência é muito importante e a gente procura dar espaço para todo mundo, todos os nossos membros poderem participar. Realmente é um evento bem bacana que a diretoria científica da FEBRAPSE, com todo o conselho científico, organiza. A nossa tarefa, né, seria criar condições para que o Congresso abra espaço de reflexão, né? Um espaço onde a psicanálise possa interrogar, se reinventar, sem perder o essencial da psicanálise. A ideia é pensar qual é o lugar das nossas ilusões hoje. Aquilo que sustenta o desejo, mas que também pode criar impasse na clínica. Com tantas modificações que a gente está tendo, né? E muito rapidamente, né? Transformações sociais, transformações de identidade, que fazem com que a psicanálise tenha que estar sempre viva e sempre se preocupando em entender o humano. Sabendo que a psicanálise nasceu da cultura, e a cultura da época do Freud, lá no final do século retrasado, é evidente que nós, hoje, em 2026, estamos imersos numa outra cultura. Para pegar um exemplo, uma ilusão que a gente vai ter que examinar nesse congresso é a ilusão daquelas imagens tão maravilhosas que aparecem no Instagram, no Facebook, em todas essas redes que as pessoas, ninguém põe as suas dores ali. Quer dizer, ninguém. A maioria das pessoas coloca aquilo que gostaria que todos pensassem a seu respeito em termos positivos, de alegria, de felicidade, de sucesso. Isso é uma ilusão. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Então, o exame de todas essas ilusões, como, por exemplo, essa que eu estou trazendo do Instagram, mas não só essa, a ilusão da própria psicanálise, não como uma panaceia, como na época do Freud, mas como algo que realmente pode ajudar as pessoas a crescer, a terem espaço mental para lidar com as angústias do nosso cotidiano, que hoje, embora a pulsão seja a mesma dos antigos tempos, a maneira da apresentação do sofrimento mental é outra. Então, a gente tem que ter uma psicanálise viva que dê conta de uma porção de manifestações que antigamente nem existiam,
como manifestação. Embora o sofrimento já estivesse lá, por exemplo, as pacientes histéricas do Freud, dificilmente a gente vê um quadro como aqueles que o Freud estava descrevendo. Então, uma das funções do Congresso é justamente a gente poder ir se atualizando. Como é que a gente vai tratar essas novas apresentações do sofrimento emocional? Por isso que é tão bacana e tão dinâmico e tão rico. E está todo mundo convidado, inclusive. E na clínica, às vezes não se trata de desfazer a ilusão, que as pessoas colocam muito isso, né? Que a análise desfaz a ilusão, mas poder transformar essa ilusão em algo que possa ser vivido e pensado, e não, como a Anete falou, que fica uma coisa feia, que é para mostrar para as pessoas e que aquilo não é vivido, aquilo não é pensado, e a pessoa sabe disso. E daí, depois, ela posta isso tudo e mostra tudo tão glamouroso, o sentimento de vazio aparece muito grande, porque ela sabe que aquilo não é verdadeiro, né? Estava aqui escutando vocês repetir aqui o título do próximo congresso. Eu pensei o quanto ele me parece muito acertado, né? Porque de alguma forma ele dialoga tanto com Freud. Eu acho que é um texto emblemático, né? Os psicanalistas sabem o futuro de uma ilusão. É um artigo que quem não leu, quem leu, enfim, a gente sabe que é um texto absolutamente central em Freud. Então a gente dialoga com ele ao mesmo tempo que o traz para o presente, né? O futuro da nossa ilusão. É agora, é Freud, é a psicanálise agora. Está todo mundo implicado de alguma maneira, né? Os psicanalistas, o humano, de certa forma, né? E eu estava lá com vocês, obviamente, naquele dia, que foi de fato muito emocionante. Acompanhei, estava junto do processo que vocês desencadearam lá, com todos os diretores científicos, né? Com muito cuidado, com muito rigor, ao mesmo tempo muita escuta, muita construção conjunta, né, até o nascimento do tema, que foi um momento muito emocionante, né? E é interessante porque na hora um traz uma contribuição, outro traz outra, um terceiro muda a primeira contribuição e de repente, no meio daquela quantidade de pessoas, brota, nasce o título do congresso e ninguém tem dúvida que aquele tem que ser o título. E a gente tem visto, à medida que as pessoas foram conhecendo, sabendo a respeito do título do congresso, como isso foi bem-vindo. Como a gente tem recebido manifestações de inúmeros colegas dizendo: joia, gostamos do tema. Isso é interessante, né, Nete, que eu me lembro que a gente teve uma hora que a gente viu que a coisa parou e falamos assim, vamos tomar um cafezinho. Aí, na hora do cafezinho, a Nete falou, eu acho que tá bom. Eu disse para a Nete, eu não estou gostando ainda. Aí a gente tomou o cafezinho, comeu um bolinho, quando sentamos de novo, em 10 minutos fechou. Foi assim, muito rápido, né? Complementando a fala da Cláudia, né? Eu acho que você estava falando da questão da transformação, porque esse tema fica entre a tradição e a transformação, a teoria e a clínica, o singular e o coletivo. A gente viu muito nas solicitações da sociedade essas preocupações. Por isso que a gente encaminhou para esse título, né? Quando a gente levou os títulos para os diretores científicos, isso foi baseado mesmo nas interrogações dos analistas de hoje em dia. E a gente tem que pensar na análise atual, no paciente atual, como lidar, né, com as defesas, como lidar com os impasses na clínica, né? Explica como é que funciona a divulgação do congresso através do que são as jornadas preparatórias, que isso a gente pode convidar todo mundo também, né? Exatamente, todos estarão convidados, que até para ter um aquecimento, um aprofundamento nos temas, a gente vai fazendo pelo Brasil inteiro. Durante todo esse ano, começando a partir de agosto, nós vamos ter várias jornadas preparatórias, que cada sociedade, cada entidade, que nós temos sociedades e temos grupos que também participam, vão buscar criar jornadas preparatórias nas sociedades e a gente vai viajar por esse Brasil todo para ir discutindo esse tema. Isso é muito bom, porque cada vez que cada sociedade vai trazer um ponto de vista, em cada lugar vai ter uma discussão, essas atividades são abertas ao público e traz também um engajamento muito importante, que conforme a gente vai discutindo, o tema vai aprofundando, as questões vão aparecendo. Então, quando chega no dia do congresso, a gente já está muito mais apossado do conhecimento do que no início, que já discutimos em 19 lugares, né? Que são o número de entidades que a gente tem. Não se esqueça que todos estão convidados para participar dessa jornada.
vai começar, se não me engano, de julho ou agosto desse ano, e vai até a véspera do Congresso. Vai até setembro, ainda acho que setembro tem mais do que uma até. Cada sociedade eu digo federadas, porque tem os grupos de estudos e as sociedades, né? Eles vão chamando a FEBRAPS, a gente faz uma planilha com as datas, e sempre o tema dessa jornada tem a ver com o tema principal do Congresso. Por isso que a Rosa está dizendo que quando a gente chega na hora do Congresso, a gente está mais afiado para poder aprofundar e discutir as questões que essas jornadas preparatórias do Congresso vão nos oferecendo. A jornada preparatória é um aperitivo. A refeição principal vai acontecer lá em Recife, quando for o congresso. Eu, pessoalmente, acho essas jornadas muito, muito ricas, né? É uma ocasião, como a Rosa lembrou, é aberta ao público em geral, os colegas estão lá, as pessoas de fora, e é um aperitivo que acaba enriquecendo muito, né, essa preparação nessas jornadas preparatórias para o Congresso em si. Eu acho que vai dar muita conversa, né, muita conversa. Vão ter, eu acho que centenas, né, de temas, mas um que a Anete traz, a questão, por exemplo, das telas, né? Quem que não está implicado nisso de alguma maneira, né? A gente ouve muito de pacientes, a educação, as crianças hoje em dia, com as telas, a ilusão, o tempo gasto com isso. Eu acho que vai dar muita conversa sobre isso tudo, né? A gente viu, Cláudia, aqui de inovação, assim, das solicitações, foi muito a coisa da tecnologia, tá, uma preocupação maior, e do sofrimento social, que aí inclui feminicídio, abusos, pedofilia. Racismos também. Então, na época de Freud não se discutia, e que a gente hoje tem que estar discutindo isso, que é o que está acontecendo hoje, né? Mesmo que o próprio Freud tenha sofrido enormemente uma perseguição aos judeus, né? Mas tem um outro aspecto do Congresso que eu acho importante a gente salientar e usar essa oportunidade, que é sobre o Congresso didático. A formação psicanalítica, que é como todo mundo que vai fazer parte das nossas federadas vai passar por um processo de formação, né, uma formação calcada na análise pessoal, nas supervisões e nos seminários, isso tem um lugar especial dentro do Congresso. Para as pessoas que não conhecem a formação poderem tomar contato com isso e para as pessoas que estão em formação poderem também se enriquecer, independente do Congresso dos candidatos, que acontece um dia antes da abertura do Congresso principal. Mas a formação psicanalítica, que é como vai ser transmitida a psicanálise, ela tem um lugar de destaque também dentro do programa do Congresso. Isso é importante para que todo mundo possa realmente tomar contato com uma formação séria, longa, mas muito sólida. E se eu entendi bem, então, antes, quando vocês estavam falando dessas outras temáticas, né, Rosa, que foram sugeridas ali pelas federadas, se eu entendi bem, além do tema principal, então, que foi construído, né, naquele encontro em Recife, esses outros também são contemplados de alguma maneira. Sim, são contemplados, porque exatamente esse tema, ele abarca, é um grande guarda-chuva que abarca tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas questões que os canalistas trouxeram para que a gente acabou de falar em relação ao racismo, em relação à pedofilia, em relação à violência contra a mulher, isso tudo tem a ver também com as ilusões, e que a gente tem que se debruçar para ver isso, né? Dos 264 temas, né, que foram sugeridos, que vieram de todas as federadas, e de onde brotou o tema principal do Congresso, esses outros que não têm exatamente o mesmo formato, a mesma grafia do título do Congresso, eles são muito aproveitados como título das mesas redondas e das demais atividades que vão acontecer no Congresso. Então, a gente tem um aporte que a gente sabe que tem público, porque as federadas que nos encaminharam. Então, a gente vai agrupando pelos eixos, como a Rosa falou no início, e utilizando essas sugestões como títulos das mesas, ou dos diálogos, enfim. Agora é um quebra-cabeça de montar tudo, mas a gente tem o material cru, está na nossa mão. Uhum. E já vou perguntá-las a respeito disso. Antes, só ecoando aqui também a Anete, da questão do congresso didático, né, Anete, assim que se chama, né? Tem uma colega, que a Rosa mencionou, é aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, da minha co-irmã em Porto Alegre, ela que organiza, mas os temas que vieram, que dizem respeito à formação, nós já separamos e a Rosa encaminhou para a Sinara, né? A Sinara.
que é uma parte tão importante, né? É muito bom quando a gente tem visto isso, eu acho, nos congressos da FEBRAPS, cada vez mais uma participação grande de alunos, por exemplo, psicologia, de medicina, já de alguma forma interessados, né, em conhecer mais sobre a psicanálise. É muito bom, né? Traz um movimento muito interessante para o congresso, né? Complementando isso que a Nete falou sobre o congresso didático, da importância, né, da gente continuar com o tripé que o Freud sugeriu desde o início, e a gente continua, né, quem faz formação pela IPA, ela vem numa contramão de um momento atual que é fazer tudo correndo. A gente vê por aí toda hora divulgação de seja psicanalista em 6 meses, em 3 meses. Isso não é possível. Online ainda. E online. Isso não é possível, porque a identidade do psicanalista ele é construída. Não é só com seminário teórico, não é só com seminário clínico, é com análise pessoal de longo tempo. Geralmente, nas nossas sociedades, durante toda a formação, a pessoa está em análise, faz supervisão com pessoas de mais experiência. Então, é todo um processo de muito cuidado que ela vai aprendendo num seminário, numa supervisão, pegando um pouquinho de cada um até formar sua própria identidade como analista. Isso demanda tempo, demanda cuidado, demanda estudo. Estudo é para sempre, né? Mas ao menos até Uhum. conseguir a formação é impossível. Essas ofertas que estão sendo feitas aí, a gente formar um bom analista. Aí eu até recomendo quem estiver nos assistindo também assistir o podcast ou videocast com a nossa colega Maria Arleide Silva, diretora do Conselho Profissional aqui da FEBRAPS. Nós tivemos uma conversa detida sobre esse tema absolutamente sensível e premente e importante nesse momento, que vocês estão aí nos lembrando também. Olha, ainda da parte científica, né? Porque eu acho que vocês formam aí um time muito forte, né, na área aqui da diretoria científica, e vocês, antes disso, tiveram muita participação em diversos pilares da psicanálise brasileira, né, com diferentes funções. Eu acho que isso a gente pôde escutar ali quando eu as apresentava no começo. E como estão aí bastante cooperando aqui com o nosso tempo, eu vou nos permitir uma quarta pergunta, quarto eixo aqui para nós. Como é que vocês sentem, Anete e Rosa, justamente, né, a produção científica psicanalítica brasileira nesse momento? Que eu ouço por aí que o Brasil bate ombro a ombro com muitos outros países, né, inclusive com as regiões da IPA, como a gente diz, né, Europa, América do Norte. Vocês sentem isso também, percebem isso também, como é que é? Brasileira e América Latina, se quiserem, né? A gente entrando no site da FEBRAPS, e a gente vai ver as entidades, em cada entidade tem um número enorme, em todas tem uma diretoria científica que produz muito, que trabalha muito. Então, se a gente entrar nas sociedades, inclusive nos Instagrams e YouTube, a gente vai ver como fervilha de conhecimento, de temas novos. Eu acho que a psicanálise brasileira está num momento muito, muito rico. Deixamos de ser uma psicanálise de segunda classe, como era visto muitas vezes, a latino-americana como segunda classe, para uma psicanálise que é muito respeitada. Nós temos uma produção científica muito rica. O Congresso produz uma quantidade enorme de trabalhos que depois são publicados ou na nossa revista brasileira de psicanálise, que é a revista da FEBRAPS, ou em revistas locais, ou em revistas internacionais. Na América Latina, em número de federadas, nós somos praticamente a metade. Todo o resto da América Latina, somado, dá 19 também federados, eu acho, 18 ou 19. Mas a nossa riqueza literária, daquilo que a gente escreve, é publicado lá fora. É publicado no International Journal, sempre tem algum colega que publicou, um ou dois colegas em cada número. Tem o livro anual do International Journal, que também sai em português. Não são só autores brasileiros, mas sempre tem brasileiro. Eu acho que a gente tem uma vivacidade, uma criatividade que é particular do Brasil. A América Latina tem, mas o Brasil tem mais, né? E a gente tem esta, como é que eu vou dizer, esse gingado para escrever também.
Então, são textos que, lógico que eu adoro ler os textos que são de fora. Agora mesmo, quando terminar aqui, eu vou para um estudo do Ogden, que é um autor que eu gosto muito, que é americano. Mas, cada vez mais, pelo menos no meu instituto, a gente tem podido usar com muito vigor trabalhos de colegas brasileiros. Teve um exemplo, saudoso Cassorla. Cassorla era um autor que a gente sempre estava estudando aqui, um brasileiro que nos deixou, acho que faz um ano e pouco, que eu ainda me ressinto de não poder pegar o telefone e falar, Cassorla, lê esse texto que eu escrevi, dá uma mão aqui. Então a gente tem realmente uma produção muito rica. E o congresso, porque as pessoas preparam temas para as mesas, também traz um aporte grande de novos trabalhos, que daí a nossa editora aberta da Revista Brasileira fica garimpando para ver a ordem que ela vai colocar, porque são trabalhos muito bons e ela tem que agrupar por temas para a revista poder contemplar isso tudo. Mas é uma produção bem profícua. Que nos orgulha, né? Nos enche de orgulho, né? E no último congresso, né, Cláudia, houve um livro, né, de todos os temas, todas as mesas e artigos que foram apresentados no nosso congresso, que a editora Blush trouxe aí para estar à venda, né, na editora. Um livro maravilhoso, bem lembrado, Rosa. Tem um calhamaço com o tema, né, da sexualidade, as turbulências das diferenças. Quem sabe o próximo congresso vocês repetem isso. Para mim, posso dizer que foi uma experiência muito boa ter o livro, porque a gente sabe a correria que é para todo mundo durante o congresso, né? A gente não consegue assistir tudo o que gostaria e de alguma forma o livro compila ali diversas, o que foi pensado, né? Pensado, escrito, desenvolvido para o tema. Achei muito rica a iniciativa. Em alguns congressos, até por uma questão de prazo e preço, não se fez o livro, mas se fez o disquete. E tem vários trabalhos que estão nas nuvens também, que é só pelo site a gente acessa também. Para terminar aqui, conta um pouquinho para gente como que é então esses bastidores aí do trabalho de vocês, é todo dia, vocês se falam, se escrevem, como é que é trabalhar aí em dupla? Vai ficar mais intenso ano que vem. Ai, sem dúvida. Então, eu era superintendente, ela era secretária. Depois ela virou presidente e me chamou para ser secretária. Então, a gente já tem uma afinidade grande, um conhecimento muito fácil, né? Então, é muito fácil a gente trabalhar junto, né? Há uma intimidade, um conhecimento, da gente poder trocar ideia, de poder abrir mão de alguma ideia para aparecer uma ideia melhor. Então, é um trabalho muito tranquilo, né? Mas eu acho que especialmente pela confiança que há entre nós. Esse ano a gente está começando, mas eu sei que ao final de ano em diante a coisa vai cada vez ficando mais difícil, né? É que o ano do congresso é um ano que demanda mais. Até porque a gente monta as mesas, então a gente tem que se falar. Esse ano não precisamos nos falar diariamente, mas a gente está sempre com o WhatsApp mandando mensagem, respondeu isso, responde você, enfim. E a gente conta com as duas secretárias na Febraps que nos ajudam muito, que é a Thaís e a Lúcia. Então, de fato, o calor do trabalho vai ser mais. Eu acho que a partir de outubro começa a ficar mais quente. Eu não sei, porque a gente ainda não estipulou as datas para a entrega dos trabalhos ou para as inscrições, mas imagina, são 14 mesas concomitantes o Congresso. E a gente tem que montar de uma forma que as pessoas possam assistir um tema, ainda tem um espaço para ir para outra sala, mas de repente querem um trabalho clínico que está numa terceira sala. Trabalhos clínicos são, assim, eu não sei se a Rosa concorda, mas para mim é a grande riqueza, é o nosso cotidiano. E nesse congresso nós vamos ter um desenvolvimento do congresso que aconteceu no Congresso de Gramado, que são as conferências silenciosas, porque é tanta gente inscrita lá pelas tantas que a gente precisa poder oferecer espaço para todo mundo. E nessas conferências é um espaço bem grande, quer dizer, uma conferência não atrapalha em absoluto a outra, e a gente pode botar temas correlatos, inclusive. É um prazer trabalhar com a Rosa, né? Uhum. Essa é a terceira gestão que a gente trabalha junto, Rosa? Acho que é, né? A última eu era presidente, ela era minha secretária. Agora eu tenho que me cuidar, porque agora ela é a coordenadora, ela é a diretora e eu sou a secretária. Então eu tenho que me ajustar aqui, mas é um prazer. É, eu daqui percebo a afinidade da conversa de vocês, né?
além de uma afinidade, parece que um estar à vontade, né? Com a confiança, com a participação uma da outra. Isso é muito bom. Eu acho que a gente só ganha pensando aqui no Congresso, em todos que estarão lá e toda essa parte científica, né? Como eu disse no início, tão cara, tão preciosa para um Congresso e para a psicanálise brasileira como um todo, né? Nesse momento. Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, já que o podcast vai além da FEBRAPSE, né? Que pessoas que não são da FEBRAPSE podem também mandar trabalhos, né? Tem várias mesas de temas livres, a gente tem posters e as pessoas são mais do que bem-vindas. Estamos na fase de criar a identidade visual do Congresso. Estamos bem preocupados e estamos nos dedicando. Já temos 4 propostas. Vamos com cuidado, não tem pressa. A gente tem tempo, né? Queremos a contramão da pressa, né? A gente tem tempo de fazer um congresso assim que tenha bastante qualidade, né? E eu espero que as pessoas estejam tão encantadas com o congresso como estão encantadas pelo tema, porque o que eu recebi de retorno do tema é muito grande. Desde o dia que a gente postou o nome do tema, toda hora alguém, nossa, que tema maravilhoso, que tema criativo. E o principal é que não foi criado por mim e pela NET, foi criado por um grupo. E é uma mágica, a gente nem sabe como é que isso acontece. Quando a gente vê, aconteceu. Uhum. É muito bom. E as pessoas que participaram também ficaram muito encantadas com a reunião, acharam assim, a reunião muito democrática, com muita participação, com muita possibilidade de criar, de falar. E é assim que a NET trabalhamos, né, NET? E agora tudo deu certo. É. Desejo um excelente trabalho para vocês, eu e acho que todo o Brasil, de alguma E tu tá... forma, né? Não adianta eu falar como se eu estivesse fora, né? Um trabalho, como diz nossa presidente, de sol a sol, né? Eu gosto da expressão dela, de sol a sol. É mais ou menos isso, né? A gente vai dormir pensando, acorda pensando, e de alguma forma é trabalhoso, mas é muito motivador ao mesmo tempo, né? Mantém viva de alguma forma. A psicanálise é uma parte gostosa. Acho que vocês disseram isso também, né? Uma coisa muito gostosa no Congresso não é só a possibilidade de pensar, de trocar, é você ver as pessoas, para as pessoas que você não conhece, que você conhece de livro, que você conhece, às vezes, de uma palestra, mas você vê ali a pessoa de perto, e a gente que se conhece se vê, porque cada um mora, o Brasil é muito grande, e acaba a gente não se encontrando. No Congresso é um lugar assim de aconchego mesmo, né? Da gente se abraçar, da gente tomar um cafezinho nos intervalos, que é muito bom. Quer dizer, o Congresso tem a parte do conhecimento, mas tem a parte social que é muito importante. É uma confraternização da psicanálise brasileira. Com certeza. Eu agradeço imensamente a conversa com vocês aqui hoje, que poderia ter ido mais longe aqui no tempo, mas o tempo sempre vem marcar presença, né? E com certeza, em algum momento vocês voltarão para a gente ver aí um momento 2 dessa história, como é que vai estar aí um pouco mais à frente. Mas por hoje eu as agradeço, aprendo muito com vocês e vamos seguir em frente. Então, muito obrigada. um prazer para mim. Muito obrigada pelo espaço da gente poder apresentar o Congresso, não só para os membros da federação, mas também para o público em geral, né? E ver como a gente batalha para essa psicanálise brasileira ter a qualidade que tem. E é um trabalho em conjunto, eu da NET, de toda uma federação, né? De várias pessoas em cada diretoria. É um processo que está amadurecendo cada vez mais. Muito obrigada, Rosa Reis. Muito obrigada, Anete Blaia Luz. Encerramos então aqui hoje mais um episódio do Associação Livre, mas continue conosco, envie-nos comentários, perguntas, sugestões e siga-nos em nossas redes. Será um prazer dialogar. Até breve. E assim encerramos mais um episódio do Associação Livre. Mas continue conosco. Envie-nos comentários, sugestões, siga-nos em nossas redes. Será um prazer dialogar com você.